Quantas promessas você fez a si mesmo que hoje já nem lembra? Quantas versões melhores de você foram enterradas debaixo de desculpas e distrações? E se eu te dissesse que você não está perdido, você apenas esqueceu o caminho que um dia jurou percorrer. Ele é imponente, com 6 toneladas de peso, pele grossa marcada pelo tempo, orelhas que parecem velas ao vento. Mas sua maior força não está no tamanho, está na memória. E aqui está a verdade que vai te sacudir. O elefante pode lembrar rotas de migração que não percorre há décadas. Reconhece a voz de mais de 100 outros elefantes. Retorna a lugares de água que visitou apenas uma vez, 20 anos antes. Quando um elefante da manada morre, os outros param, tocam o corpo com a tromba, ficam em silêncio. Alguns choram, lágrimas reais escorrem dos olhos. E anos depois, se passarem pelo lugar onde aquele elefante morreu, o elefante nunca esquece quem foi importante, nunca esquece de onde veio, nunca esquece quem é. E você? Você mal se lembra do que prometeu na virada do ano. Não lembra da pessoa que jurou se tornar aos 20 anos. Não lembra dos valores que dizia defender antes de precisar defendê-los de verdade. Mas você fez o primeiro passo, você disse a si mesmo, com clareza, com compromisso, quem gostaria de ser. Ou você apenas vive reagindo, esquecendo, recomeçando do zero todo dia, como se não tivesse passado, como se não tivesse prometido nada a ninguém, especialmente a você mesmo? E nas Escrituras, em Deuteronômio 8:11, está o alerta. Cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos. Não é sobre religião, é sobre memória, é sobre não esquecer o que é sagrado para você. O elefante não esquece sua manada. Você esqueceu até seus princípios. O elefante nos ensina uma verdade ancestral. Memória não é nostalgia, é responsabilidade. É o fio que conecta quem você foi, quem você é e quem você prometeu se tornar. É na lembrança clara que nasce a integridade. É na honra ao passado que se constrói o futuro. É no compromisso não esquecido que a vida ganha direção. Você já reparou como sempre está começando do zero? Como todo mês de janeiro você faz as mesmas promessas? Como repete os mesmos erros porque não se lembra das lições que já pagou caro para aprender? Quantas vezes você prometeu mudar e esqueceu na primeira semana? Quantas vezes jurou prioridades e deixou elas de lado na primeira distração? Quantas versões melhores de você morreram porque você não teve memória suficiente para mantê-las vivas? O elefante lembra de rotas que não percorre há décadas. Você não lembra nem do que prometeu ontem. O elefante honra seus mortos. Você não honra nem seus sonhos vivos. O elefante retorna aos lugares sagrados. Você esquece até o que considerava sagrado. E tudo bem, porque você vive numa era de amnésia coletiva, de atenção fragmentada, de memória terceirizada para dispositivos. Você foi ensinado a deixar o passado no passado, a viver o momento, a não se apegar. Mas o elefante nunca leu esses livros de autoajuda superficiais. E há uma verdade psicológica devastadora. Sem memória, não há identidade. E sem identidade, você vira folha ao vento. Você se torna qualquer coisa, porque não lembra do que prometeu ser. Aceita qualquer coisa, porque esqueceu do que jurou defender. Vira qualquer coisa, porque não tem mais âncora. Marco Aurélio escrevia em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Mas qual poder você tem sobre sua mente se nem se lembra do que pensou ontem? O elefante usa a memória como força. Você usa o esquecimento como fuga. Aqui está algo fascinante sobre o elefante. Sua memória é matriarcal. A elefanta mais velha da manada carrega o conhecimento de gerações. Ela lembra onde há água nos anos de seca. Lembra quais rotas são seguras. Lembra quem é amigo e quem é ameaça. E toda a manada depende dessa memória para sobreviver.
Quando essa matriarca morre, a manada fica vulnerável. Porque esqueceu não apenas uma elefanta, esqueceu séculos de sabedoria. E você esquece não apenas promessas, esquece lições, esquece quem te ajudou, esquece quem te traiu, esquece seus próprios padrões autodestrutivos e cai neles repetidamente, como se fosse a primeira vez. Você vive num eterno presente amnésico. Quantos relacionamentos você repetiu porque esqueceu porque o anterior terminou? Quantos empregos você odiou pelos mesmos motivos porque não lembrou o padrão? Quantas dietas, quantos recomeços, quantas "dessa vez vai ser diferente" você prometeu, sem nunca lembrar que já prometeu isso antes? Quantos anos você perdeu em loops porque sua memória é fraca demais para quebrar o ciclo? Você diz: eu preciso perdoar e esquecer. Mas o elefante te ensina: perdoe sim. Esquecer é burrice estratégica. Você diz: deixa o passado no passado. Mas o elefante responde: o passado não está atrás de você, está dentro de você. E se você o ignora, ele te comanda sem que você perceba. E em 1 Coríntios 11, 24 e 25, Paulo institui a comunhão com uma frase crucial: façam isto em memória de mim. Não é nostalgia, é mandamento. Lembrar não é opcional, é sagrado. Porque quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Quem esquece quem prometeu ser, não tem mais norte. Quem esquece o que era importante, aceita qualquer coisa como importante. E aqui está o custo brutal de viver sem memória. Você se torna um estranho para si mesmo. Olha no espelho e não reconhece quem está ali. Porque a pessoa que você vê não tem conexão com a pessoa que você foi. Não tem compromisso com a pessoa que prometeu ser. É apenas um monte de reações ao presente, sem raiz, sem direção, sem essência. Suas promessas morrem de tanto serem esquecidas. Seus valores desaparecem de tanto não serem praticados. Sua identidade se dissolve de tanto você se adaptar a tudo. E no fim, você não é ninguém. É apenas eco do último podcast que ouviu, da última tendência que seguiu, da última opinião que leu. Você está morrendo de amnésia autoprovocada. Está se perdendo porque não se lembra do mapa. Está virando nada porque esqueceu de quem jurou ser. E chamando isso de flexibilidade, de adaptação, de evolução. Sêneca escreveu: a vida é longa se você souber usá-la. Mas como você usa o que não lembra? Como constrói sobre fundação que esqueceu? Como honra promessas que não registrou? Você não está usando a vida. Está desperdiçando ela em recomeços infinitos. Você pode continuar assim. Pode passar mais uma década esquecendo e recomeçando, esquecendo e recomeçando. Pode morrer sem nunca ter sido coerente com nada por mais de um mês. Pode transformar sua vida num eterno primeiro dia de academia, cheio de entusiasmo e vazio de resultado. Ou você pode fazer como o elefante. Pode parar, lembrar, honrar. Pode sentar agora e escrever: quem eu prometi ser? O que eu disse que era importante? Quais valores eu jurei defender? Onde eu disse que estaria a essa altura da vida? E então, pela primeira vez, não esquecê-los na primeira distração. Vai exigir disciplina? Sim. Vai exigir que você pare de se esconder atrás do novo eu toda semana? Absolutamente. Vai exigir que você se torne responsável pelas suas próprias promessas? Sempre. Mas é assim que se constrói uma vida. Não com amnésia conveniente, com memória intencional. O elefante está na savana, parado diante do lugar onde um membro da manada morreu anos atrás. Ele toca o chão com a tromba. Fecha os olhos. Lembra, não com dor paralisante, mas com reverência. Ele lembra porque lembrar é honrar. E honrar é viver com integridade. Você vai lembrar ou vai esquecer de novo quem prometeu ser? Até que um dia olhe para trás e perceba que passou a vida toda prometendo e nunca cumprindo. Escreva nos comentários: hoje eu lembro quem prometi ser, porque quando você escreve isso, você reconecta com sua própria história.
Você para de viver num eterno primeiro dia e começa a construir sobre o que já jurou. Você vira elefante, com memória que guia, não que paralisa. E o agora é tudo o que existe. 1. Epicteto. Primeiro, diga a si mesmo o que você gostaria de ser, então faça o que tem de fazer. 2. Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. 3. Sêneca. A vida é longa se você souber usá-la. 1. Deuteronômio 8:11. Cuidado para não se esquecer. 2. 1 Coríntios 11:24-25. Façam isto em memória de mim.